Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar juntos no material que, olha, levanta uma questão bem intrigante. Qual seria? A ideia de que o nosso universo, sabe? As leis da física, as constantes, parece tudo muito Ajustado. ajustado para permitir que a vida exista. Assim, o famoso argumento do design, né? Ou teleológico, visto aqui por um ângulo específico, o do princípio antrópico. Exato. E o material que a gente está analisando sugere que a ciência, na verdade, talvez até reforce essa ideia de um ajuste fino cósmico, em vez de descartá-la. Interessante. Então, o nosso plano aqui é o quê? Desvendar esse argumento, certo? Ver as evidências que o texto traz. Isso. Inclusive uma analogia bem forte com a Apollo 13, que a gente vai comentar. Ah, legal. E também entender como essa visão lida com as críticas, com quem pensa diferente. Vamos focar nos pontos principais mesmo. Perfeito. Bom, o ponto de partida é clássico, né? Aquela ideia, todo o projeto tem um projetista. Uhum. O texto argumenta que o universo mostra sinais claros de complexidade, de precisão, de um projeto, enfim. Isso me lembra, sei lá, figuras como Newton, né? Olhando para o sistema solar e vendo uma ordem ali, uma inteligência por trás. Exatamente. E tem também o William Paley, com a famosa analogia do relógio. A do relógio, clássica. Pois é, se você acha um relógio jogado, você não pensa que ele surgiu do nada, né? Pela chuva, pelo vento. Não mesmo. A complexidade dele te faz pensar. Alguém fez isso. Um relojoeiro. O texto, então, diz: o universo seria como um relógio. Só que, assim, infinitamente mais complexo e preciso. Entendi. E é aí que entra o tal princípio antrópico que você mencionou. Isso. A ideia, de forma simples, é que o universo parece ter sido, feito sob medida para que a gente, seres humanos, pudéssemos existir aqui na Terra. Como se fôssemos astronautas numa nave espacial perfeita, que é a Terra, viajando pelo espaço, que é super hostil, né? Exatamente essa imagem que o texto usa. E como em qualquer nave, qualquer coisinha fora do lugar Já era. pode ser fatal. Esses parâmetros essenciais são as tais constantes antrópicas. São tipo os dials da nave Terra, que precisam estar na posição exata. E tudo interligado. E para mostrar como isso é delicado, como tudo depende de tudo, vem a história da Apollo 13. Bingo! Uma ilustração dramática dessa fragilidade e interdependência. Então vamos lá. Apollo 13, abril de 1970. Indo para a Lua, tudo certo até que... Bum! um estrondo. E a frase icônica, Houston, tivemos um problema. Que eufemismo, né? Um problema. Pois é. Na verdade, era uma crise gigantesca. Os sensores de oxigênio ficaram malucos, a energia começou a cair, eles logo perceberam que não era só sensor. Estavam perdendo oxigênio de verdade e energia, a mais de 300 mil quilômetros da Terra. Que pânico! Exato. O tanque de oxigênio 2 explodiu e danificou o tanque 1 junto. E o texto já faz a primeira ponte aqui, né? Com a constante antrópica 1, nível de oxigênio. Isso. Aqui na Terra, a gente tem 21% de oxigênio na atmosfera. O texto lembra: se fosse muito mais, tipo 25%, tudo pegaria fogo espontaneamente. Credo? E se fosse muito menos, tipo 15%, a gente não conseguiria respirar direito. É um equilíbrio fino. E para os astronautas, manter o oxigênio virou a prioridade número 1, claro. E essa falta de oxigênio na Apollo não foi só um problema, né? Foi o começo de uma cascata. Exato, um efeito dominó. Porque na nave, a água e a eletricidade principal vinham justamente da combinação do oxigênio com hidrogênio, nas células de combustível. Ah, claro. Sem oxigênio, adeus água potável, adeus energia, era uma falha quádrupla. 2 tanques de oxigênio, energia e água. Algo que consideravam tão improvável que nem existia simulação para isso. Nossa. E a única chance era um módulo lunar, o bote salva-vidas. Isso, só que ele foi feito para 2 pessoas por umas 40 horas. Agora tinha que aguentar 3 por 4 dias. Que aperto! Tiveram que desligar tudo que não era essencial, aquecimento, por exemplo. A nave ficou gelada.
racionar água ao extremo. Imagina a situação: frio, sede, um dos astronautas com febre, desidratado e tentando manter a concentração para sobreviver. Terrível. E a navegação? Sem os computadores principais, refletindo a luz do Sol. Não dava para ver as estrelas direito. Sério? E como eles fizeram? Tiveram que usar o Sol e a Terra como referência, o que era bem menos preciso. E o objetivo era acertar um ângulo de reentrada na atmosfera terrestre minúsculo, entre 5,5 e 7,3 graus. Nossa, que margem pequena. Pequeníssima. Se errassem para um lado, ricocheteavam para o espaço, para o outro lado, queimavam na atmosfera. Era uma mira muito difícil. E aqui o texto traz outra constante. A constante antrópica 2. Transparência atmosférica. Exato. Para Apolo 13, a atmosfera era o último obstáculo. Mas para nós aqui na Terra, ela é perfeita. O texto diz que ela deixa passar a quantidade certa de luz solar para a vida. Uhum. Mas filtra a radiação perigosa. Se fosse mais opaca ou mais transparente, a vida como a conhecemos não seria viável. Outro ajuste fino. Faz sentido. E eles usaram a gravidade da Lua para dar a volta, né? Para voltar para a Terra. Sim, fizeram uma manobra de estilingue gravitacional. E aí entra a constante antrópica 3, interação gravitacional Terra-Lua. A força da Lua sobre a Terra? Isso. O texto argumenta que essa interação é crucial. Se a Lua fosse mais massiva, ou estivesse mais perto, ou mais longe, afetaria as marés, o clima, a rotação da Terra, tudo de forma drástica. Poderia tornar o planeta inabitável. Incrível como tudo está conectado. Mas os problemas da Apollo não pararam por aí, né? Teve mais coisa. Teve. Dentro do módulo lunar apertado, o dióxido de carbono da respiração dos astronautas começou a acumular. Níveis perigosos. E os filtros? Não tinham filtros reserva? Tinham. Mas eram os filtros do módulo de comando, que era onde eles estavam antes da explosão. E o formato era diferente. Como assim? Diferente? Os filtros reserva eram quadrados e as entradas no sistema de ar do módulo lunar eram redondas. Não encaixava. Não brinca. Que falha de design boba, mas quase fatal. E agora? Agora era improvisar ou morrer. O pessoal em Houston, no controle da missão, fez uma força-tarefa. Pegaram exatamente os mesmos materiais que os astronautas tinham a bordo. Tipo o quê? Pedaços de manual de voo, papelão, sacos plásticos, meias, fita adesiva e criaram uma gambiarra, um adaptador improvisado, o famoso mailbox. A famosa gambiarra salvadora. E passaram as instruções por rádio? Exatamente. Aquele espírito do failure's not an option, né? Na prática, deu certo. Que alívio. E isso nos leva à constante antrópica 4, nível de dióxido de carbono. Isso. O texto ressalta, aqui na Terra o nível de CO2 também é crítico. Se fosse muito mais alto, teríamos um efeito estufa descontrolado, tipo Vênus. Um forno. Exato. Se fosse muito mais baixo, as plantas não conseguiriam fazer fotossíntese de forma eficiente. E sem plantas, bom, sem oxigênio, sem comida. Fim da linha para nós. Outro equilíbrio delicado. Impressionante. Pois é. E a gambiarra do filtro funcionou. Quando eles finalmente ejetaram um módulo de serviço danificado, antes de reentrar na atmosfera, eles puderam ver a extensão do dano. E era feio. Muito. Um painel inteiro da lateral da nave, de quase 4 metros, tinha sido arrancado pela explosão. Foi muita sorte não ter atingido o escudo térmico, que protege na reentrada. Ufa. E aí eles voltaram para o módulo de comando original para a reentrada. Mas ele estava desligado há dias, né? Sim, estava gelado, úmido, por causa da condensação. E com pouquíssima energia nas baterias, só o essencial. Havia risco até de curto-circuito ao religar os sistemas. Muita tensão. Imagino, o mundo inteiro acompanhando, prendendo a respiração. A reentrada é sempre um momento crítico. O silêncio no rádio enquanto a nave atravessa a atmosfera. Que parece durar uma eternidade, né? Eles estavam no ângulo certo. O escudo aguentaria o calor. As baterias durariam até os paraquedas abrirem. Os paraquedas abririam. Eram muitas perguntas. E nesse momento final, sendo puxados de volta para casa, o texto destaca a última constante da analogia, a constante antrópica 5, força da gravidade. Exato. A gravidade.
Essa força fundamental que nos prende ao chão, que mantém os planetas em órbita, as estrelas coesas, ela é descrita como absurdamente precisa. Quão precisa? O texto cita um cálculo impressionante. Se a força da gravidade fosse diferente por apenas uma parte em 10 elevado a 37. 10 com 37 zeros depois. Isso, um número inimaginável. Se fosse só um pouquinho diferente, as estrelas como o nosso Sol não poderiam se formar ou queimar seu combustível da maneira que fazem. E, consequentemente, nós não estaríamos aqui. Uau! Pensar nisso dá um nó na cabeça mesmo. Mas, felizmente, para Apolo 13, deu tudo certo. Deu certo. O contato foi restabelecido, os paraquedas abriram, eles pousaram sãos e salvos no oceano. Foi o fracasso bem-sucedido, um triunfo da engenharia e da coragem. E a fonte usa essa história toda, então, como uma grande metáfora. Exatamente. Assim como uma pequena falha inicial que depois descobriram ter sido um tanque de oxigênio que caiu uns 5 centímetros durante testes anos antes, causando um dano interno invisível. Nossa, sério? Que coisa pequena! Por causa da interdependência crítica de todos os sistemas da nave, o texto argumenta: o nosso universo é igual. Pequenas mudanças nas suas constantes fundamentais teriam tornado a vida impossível. Entendi a ligação. A nossa existência seria tão no limite quanto a dos astronautas da Apolo 13. Uma série de fatores precisos que precisam funcionar juntos. Essa é a ideia central. A Terra como uma nave espacial incrivelmente bem projetada, ou incrivelmente sortuda. E o texto diz que não são só essas 5 constantes da analogia, né? Que existem muitas outras. Mais de 100. É o que menciona, sim. Cita mais de 100 constantes antrópicas já identificadas por cientistas. Além das que vimos, o texto agrupa outras categorias importantes. Que tipos de fatores? Por exemplo, o equilíbrio exato entre a força centrífuga da expansão do universo e a gravidade que permite que galáxias se formem. A própria velocidade de expansão? Se fosse mais rápida, nada se aglutinava, mais lenta tudo colapsava de volta, né? Exato, a velocidade da luz, que é fundamental em todas as equações, a quantidade de vapor d'água na atmosfera que regula o efeito estufa, a posição de Júpiter no sistema solar. Júpiter, o que tem a ver? Ele funciona como um escudo gravitacional gigante, varrendo muitos asteroides e cometas que poderiam atingir a Terra. Ah, interessante. E até coisas bem específicas da Terra. A espessura da nossa crosta, a velocidade de rotação, a inclinação do eixo em 23 graus que nos dá as estações do ano de forma estável. Enfim, uma lista enorme de parâmetros que parecem certos. Físico Hugh Ross. Ele pegou 122 dessas constantes 122? e calculou a probabilidade de todas elas se alinharem corretamente, por puro acaso, em qualquer planeta do universo. E o resultado? Uma chance em 10 elevado a 138. Repete. 10 elevado a quanto? 138. Um seguido de 138 zeros. Meu Deus, isso não é nem perto de zero. Isso é praticamente indistinguível de zero, né? Para ter uma ideia, quantos átomos existem no universo observável? A estimativa é algo em torno de 10 elevado a 80 átomos. Ou seja, a chance é muito, muito, muito menor do que escolher um átomo específico no universo inteiro por acaso. Exponencialmente menor. Comparado a isso, ganhar na Mega Sena toda semana por um ano seguido seria fichinha. Para quem escreveu o material, essa probabilidade efetivamente descarta o acaso como explicação. Entendi. E essa improbabilidade toda faz alguns cientistas, mesmo os não religiosos, dizerem coisas fortes, né? O texto cita alguns. Sim, citações bem impactantes. Por exemplo, Arno Penzias, Nobel de Física pela descoberta da radiação cósmica de fundo, que teria dito que as observações sugerem um elemento sobrenatural, ou pelo menos um plano por trás. Cita também o cosmologista Ed Harrison, vendo o ajuste fino como uma prova cosmológica, uma versão moderna do argumento do design. E talvez a mais famosa seja a de Fred Hoyle. O astrônomo que era ateu. Exato. Que teria dito que os números o convenceram de que um superintelecto mexeu com a física, a química e a biologia. São declarações que o texto usa para reforçar o argumento do design. Ok, essa é a linha principal do material. Mas e a outra visão? Como o texto apresenta a resposta dos que não veem um design nisso tudo?
A visão cética ou alternativa? A principal resposta que o texto aborda é a teoria do multiverso. Ah, o multiverso. A ideia de que o nosso universo não é o único que existe. Exatamente. Poderia haver muitos, talvez infinitos outros universos. Cada um com suas próprias leis físicas, suas próprias constantes, nasceram todos diferentes, digamos assim. E aí? E aí, com um número gigantesco de universos, seria estatisticamente esperado que, por pura sorte, pelo menos um deles, o nosso, tivesse a combinação exata de condições para permitir o surgimento da vida. Tipo ganhar na loteria cósmica, mas com infinitos bilhetes sendo sorteados. Essa é a analogia. Num cenário de multiverso, o nosso universo não seria especial. Seria apenas o universo sortudo, onde nós, observadores, poderíamos existir para constatar essa sorte. É uma ideia. Fascinante, convenhamos. Mas o texto que a gente está vendo parece ter várias críticas a essa teoria, né? Sim, o material é bem crítico. Levanta vários pontos. O primeiro, e talvez o mais óbvio, falta total de evidência. Ninguém nunca viu outro universo. Nem tem como, em princípio, detectar ou provar a existência deles. É uma hipótese puramente teórica, matemática. Segundo, o texto levanta a dificuldade filosófica de imaginar um número infinito de coisas reais, concretas, como universos. Terceiro, argumenta que, mesmo um gerador de multiversos, um mecanismo que criasse esses universos, talvez precisasse ele mesmo de um ajuste fino para funcionar, o que só empurraria o problema para trás. Entendi. Não resolveria a questão fundamental do ajuste fino original. Exato. E a crítica continua. O texto sugere que a teoria do multiverso é tão flexível que poderia ser usada para explicar qualquer coisa improvável como um mero acaso. O texto até usa exemplos históricos fortes para dizer que essa lógica poderia levar a conclusões estranhas sobre causa e responsabilidade. Entendi a preocupação. E por fim, o material basicamente caracteriza a crença no multiverso como uma tentativa de escapar da conclusão do design. Diz que exige um tipo de fé em algo não observável, que seria comparável, na visão da fonte, a olhar para Apollo 13 e dizer que ela não foi projetada pela NASA, mas surgiu por acaso. Forte essa comparação. Então a fonte meio que coloca as opções assim. Ou você infere um design a partir do que a gente observa no nosso universo, ou você tem fé em infinitos universos que a gente não observa. Essa a dicotomia que o texto apresenta. E depois dessa discussão sobre probabilidade e multiverso, o foco muda um pouco. Vai para o céu, para as estrelas. Olhar para as alturas, né? Isso. Usa a imensidão do cosmos, bilhões de galáxias, distâncias inimagináveis como uma forma de inspirar admiração e talvez a pensar em algo ainda maior por trás de tudo. Um criador com poder e escala igualmente vastos. E aí entram as referências religiosas de novo. Sim. Cita passagens da Bíblia, como Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, e Isaías 40. Levantem os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Lembro dessa de Isaías. Menciona até que o presidente Bush usou essa passagem de Isaías depois do acidente da Colômbia, ligando àquele que chama cada estrela pelo nome ao cuidado com cada pessoa. É uma conexão entre a grandeza cósmica e o valor individual. E como o texto amarra tudo no final, qual a conclusão? Ele volta ao argumento central. Cita Romanos 1:20, que diz que os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos claramente no que foi criado. Cita C.S. Lewis também, falando que a ciência, paradoxalmente, estava trazendo alguns físicos de volta à fé. A ideia de que a maravilha está aí, mas a gente se acostuma. Exato. Que a gente talvez tome como garantido esse ajuste fino todo. E usa as experiências dos astronautas. Vem da Terra lá de cima. Sim, a leitura de Gênesis pela Apollo 8 na órbita lunar, ou frases como a de John Glenn sobre olhar pela janela da espaçonave e sentir que aquilo não aconteceu por acaso. Usa isso para reforçar a intuição do design. Reafirma o argumento teleológico. Se isso parece projetado, provavelmente foi. E a fonte termina sugerindo que talvez a rejeição a essa ideia não seja só por falta de evidência. É o que sugere. Cita o físico Paul Davies dizendo que acreditar no multiverso exige um ato de fé tão grande quanto a fé religiosa, porque ambos vão além do que a ciência pode testar. Interessante. E a conclusão do material é que, para algumas pessoas, a resistência ao design pode ser mais emocional. Uma objeção porque a ideia soa como religião, como um crítico citado teria admitido. É uma questão de vontade,
não só de intelecto, segundo a fonte. Entendi. Exploramos, então, a partir desse material, um argumento bem detalhado, que usa a ciência, a lógica, a probabilidade e até a história da Apollo 13 para defender que o universo parece finamente ajustado para a vida e que isso aponta para um projetista. Vimos as constantes, os números e como a fonte rebate a ideia do multiverso. Exatamente. A linha de raciocínio apresentada é clara. A evidência observável do nosso universo aponta para design. A alternativa exigiria crer em algo não observável. Mas olha, independentemente da pessoa concordar ou não com essa conclusão final do texto, Sim, ele levanta uma questão que fica, né? Essa sensação de que o universo é na medida, seja por um acaso absurdamente improvável ou por um propósito deliberado. Como isso mexe com a gente? como muda a nossa percepção do nosso lugar nisso tudo, né? Pois é. O que essa precisão toda, essa improbabilidade da nossa própria existência, o que isso desperta em quem para pensar a respeito? É algo que vai além da discussão científica ou filosófica, acho. Toca em algo mais profundo.